meu mestre o abraçar. Aleluia, glória a Deus. Apoio Cultural Afogados FM. A Rádio da Alegria. Alegria! Afogados FM. No Aviva Sertão, pregação da palavra. Aleluia, bendito é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, amados ouvintes do Aviva Sertão, neste momento nós vamos estar meditando em uma palavra da parte de Deus que encontra-se no Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nesta manhã eu quero estar falando sobre a confiança incondicional em Deus. Isto mesmo, confiança incondicional em Deus. Quem falou ou quem foi inspirado por Deus para trazer esse salmo foi nada mais nada menos do que Davi, homem em quem nós podemos realmente extrair muitas experiências para a nossa vida cristã. Davi ele é um exemplo de confiança em Deus incondicional. Em primeiro lugar, nós observamos que quando ele ainda é jovem, a Bíblia diz que ele enfrentou uma batalha com Golias sem nenhuma chance de vitória. Golias era um homem forte, era um homem alto, era um gigante. E Golias era preparado, Golias tinha armas. E Davi simplesmente enfrenta esse gigante com apenas uma funda e 5 pedrinhas. Meus queridos e amados ouvintes, isso é confiança incondicional em Deus. Nós observamos que nessa batalha, Davi, ele não tinha nem crédito humano, porque o seu pai não acreditava nele. Quando o profeta Samuel foi à sua casa para ungí-lo como rei, ele nem estava na sala. Ele não foi contado entre os filhos. Quando ele foi levar o alimento para os seus irmãos na guerra, os seus irmãos o repudiavam. Ele era desprezado pelos seus irmãos. Quando ele se apresenta diante do rei Saul para enfrentar o gigante, o rei Saul olhou para ele e o desprezou, disse: menino, você não tem condições de enfrentar essa batalha. Você não tem como, você não tem estrutura para enfrentar esse gigante. E Davi simplesmente olhou para ele e disse: olha, quando eu apacentava o rebanho do meu pai, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vinha urso e vinha leão, e eu batalhava contra eles e os matava, porque o Senhor é comigo. O mesmo Deus que me entregava urso e leão vai me entregar esse incircunciso filisteu nas minhas mãos. Então, meu querido, o Davi, ele vai para a batalha. O próprio Golias, quando vê Davi, ele o humilha, disse: não tinha homem em Israel para me mandarem esse menino? Então ele foi desprezado por todos, mas Davi sabia quem estava com ele. Enquanto Golias invocava os seus deuses, enquanto Golias confiava na sua força, enquanto Golias confiava na sua experiência, enquanto Golias confiava nas suas armas, Davi disse: eu vou a ti, eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Louvado seja Deus para todo sempre. E nós sabemos o final da história. Davi saiu vitorioso, porque quem confia incondicionalmente em Deus não perde batalha. Quem confia incondicionalmente em Deus é mais do que vencedor. Nós vemos, meus amados irmãos, que Davi também teve que enfrentar o próprio rei Saul. Quando tomado por espírito maligno, ele tentou cravar Davi na parede com a sua lança, e Davi se esquivou dele. Ele perseguiu Davi, tentando tirar a vida de Davi, mas Davi conseguiu livramento em todos os seus ataques, porque ele confiava incondicionalmente em Deus. Davi passou por um processo muito doloroso após o seu pecado. Davi foi perseguido pelo próprio filho Absalão, que tentava tirar a sua vida, e Davi saiu vencedor, porque ele confiava incondicionalmente em Deus. Ele batalhou contra exércitos mais fortes, mais preparados, maiores do que ele, e ele saiu vencedor, porque ele confiava incondicionalmente em Deus. Eu quero me chegar agora para ti, meu querido ouvinte da palavra de Deus, e te perguntar: qual é o nível de batalha que você está enfrentando nesses dias? Qual é o nível de batalha que você está enfrentando neste momento? Talvez você está enfrentando uma batalha na saúde,
hoje. Talvez você está enfrentando uma batalha no teu casamento, na tua vida emocional, na tua vida financeira ou na tua vida espiritual. Qual é o nível de batalha que você está travando nesta manhã? Eu quero te apresentar este Deus de Davi. Eu quero te apresentar Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Confia nele de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento e ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. É ele o Deus que dá vitória. No Salmo de número 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se braveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando o rei da Síria tentou contra a vida de Eliseu, enviou um exército para levar Eliseu preso na cidade de Dotã. A Bíblia diz que o servo de Eliseu se assustou, se assombrou, quando viu a quantidade de homens que estavam ali para prender o profeta. E quando ele trouxe a notícia para o profeta, o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Eliseu olhou, ele viu que tinha um exército espiritual ali, tinham anjos de Deus ali em maior número do que os que vieram para prender o profeta. Então eu quero te dizer nesta manhã, maior é aquele que está contigo do que o que está no mundo. Maior é aquele que te defende do que aquele que tenta contra a tua vida. Maior é o que te protege do que aquele que às escondidas está armando ciladas para ti. Confia no Todo-Poderoso, porque ele vai te dar o livramento sempre, ele vai te dar a vitória sempre, ele vai te guardar sempre, porque está escrito no Salmo 121, ele não dorme e ele não cochila. Enquanto os teus inimigos estão aí armando ciladas, fazendo reuniões contra a tua vida, o Deus vivo está vendo tudo. O Deus vivo está frustrando, anulando e cancelando todo o mal, toda investida contra ti. Então somente confia nele de todo o teu coração. Saiba que você com Deus é a maioria. Não importa o número daqueles que te aborrecem, daqueles que te odeiam, daqueles que te atacam. A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então alegra tua alma nesta manhã, porque o Deus vivo, o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, o inimigo tentou atravessar pelo mesmo caminho, mas a Bíblia diz que as águas se fecharam e todos pereceram, porque com Deus é assim, ele abre o caminho para o seu povo, mas ele fecha o caminho para o inimigo. Então confia no Deus vivo, no Todo-Poderoso. A Bíblia diz também que Senaqueribe, ele ameaçou Ezequias. Senaqueribe tinha um exército muito grande, tinha homens muito preparados, tinha muitas armas de guerra, e ele tentou contra Ezequias, e ele humilhou Ezequias, ele tentou de todas as formas acabar com a confiança que Ezequias tinha em Deus, mas a Bíblia diz que Deus enviou apenas um anjo, não foi uma multidão, presta atenção, apenas um anjo ele enviou, e a Bíblia diz que 185.000 soldados do inimigo foram mortos, porque Deus é o Deus que dá vitória e livramento para aqueles que confiam em Deus. Então minha irmã, meu irmão, esse inimigo que tem se levantado contra ti, essa enfermidade, esse problema no casamento que tu
só consegue ver o divórcio, esse problema financeiro que tu não consegue ver saída, esse problema espiritual que tem minado tuas forças, tu não está tendo mais força para orar, tu não está tendo mais força para jejuar, tu não está tendo mais força para meditar na palavra de Deus, nem para ir à igreja tu não está conseguindo mais, tu não está tendo mais alegria, tu não está tendo mais esperança, tua fé está minguando, se acabando. Nesta manhã eu te apresento esse Deus, se coloca diante dele, mesmo na tua pouca força, coloca essa pouca força diante dele, que ele vai se levantar em teu favor. Ele vai se levantar para te ajudar, porque o Senhor Deus é bom para com aqueles que confiam nele, porque o Senhor Deus é poderoso para que aqueles que descansam nele, na sua palavra e nas suas promessas. Amém? Confia no Senhor nosso Deus, olha para ele, antes de tomar uma decisão precipitada, confia em Deus, antes de fazer algo que vai se arrepender depois, confia em Deus, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te mostrar uma saída e tu vai cantar o hino da vitória. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã e eu compartilho contigo. Amém, meu irmão? Confia em Deus de todo o teu coração que tu ainda vai cantar o hino da vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia.